Essa decisão, uma única decisão, me fez economizar mais de 50 mil reais e eu vou te contar nesse vídeo como foi isso. Para abrir uma cafeteria, a gente demanda muitos equipamentos, você já deve saber disso. Vitrine refrigerada, máquina de café, acessórios, utensílios, computador, entre várias outras coisas que são necessárias. E com certeza, esses são os itens que mais oneram, além, óbvio, da obra e da reforma, a abertura de um negócio, seja ele qual for, mas principalmente no segmento de cafeteria. E a decisão, então, mais assertiva que eu tomei na hora de abrir a cafeteria foi, ao invés de comprar, adquirir essa máquina de café, eu aluguei. Simplesmente isso. Então eu deixei de gastar R$ 58.200 naquela época para pagar apenas um aluguel mensal em torno de R$ 700 por mês. Com isso, eu consegui gerar mais caixa sem fazer praticamente nada, apenas com uma decisão para poder investir em outras coisas, como outros equipamentos ou melhorar a estética da minha cafeteria, por exemplo. Então, para fazer essa conta, vou pegar aqui meu flipchart e a gente vai chegar à conclusão disso, como foi a melhor economia, a mais inteligente, de um ponto de vista de quem tem recurso limitado para abrir a sua cafeteria. Então aqui eu vou te mostrar como essa economia fez muito sentido para o meu negócio e com certeza vai fazer para o seu também. Então aqui eu tenho o custo do equipamento, que é a máquina de café, R$ 58.200. O que eu fiz aqui? Eu dividi pelo valor da alocação. Então, com certeza a alocação vai depender da empresa que vai te locar, dos valores, enfim, mas esse foi o meu cenário naquele momento, há uns 2 anos atrás, e agora ainda faz sentido na minha opinião. Mas esse valor de locação, então, a gente está falando de R$ 700. Então eu dividi o valor do equipamento, 58.200, pelo valor de locação, 700, me deu uma resultante de 83. Mas o que são esses 83? São 83 meses que eu estou pagando essa máquina para totalizar os 58.200. Só que 83 meses, vou fazer uma continha rápida aqui na calculadora, 83 meses são equivalentes a 7 anos de locação. Ou seja, ao invés de no dia 1 da minha cafeteria, antes mesmo de eu abri-la, eu dispor de R$ 58.200 para investir no equipamento, eu optei em locar, onde, após instalado, eu paguei a primeira parcela dessa locação um mês depois, 30 dias depois, ou seja, não descapitalizei antes de abrir, só depois, com o próprio fluxo, o giro do meu negócio. Eu consegui ir pagando essas prestações e eu consigo fazer isso por 7 anos até se pagar. Ah, Diego, mas vale a pena eu alugar para sempre? Depende. Se você abrir o seu negócio, ele deu muito certo, altamente lucrativo, você está conseguindo montar um colchão financeiro para você fazer frente a melhorias, aquisições e otimizações do seu negócio, com certeza vale a pena você comprar. Mas também tente comprar de um jeito inteligente, de forma parcelada, de forma diluída, ou então comprando um equipamento seminovo em bom estado, mas sempre de uma forma muito consciente quando você vai adquirir um equipamento desse. Ele não deprecia tanto financeiramente ao longo dos anos, por isso existem tantas empresas que locam esses equipamentos. Mas é uma boa dica sempre, depois do segundo ano de locação, revisitar todos esses custos. E aqui eu estou usando o exemplo da máquina de café, certo? Mas eu usei essa mesma metodologia com a minha primeira máquina de gelo, que era um aluguel bem mais barato, era em torno de R$ 250, mas era um equipamento de 10 mil. Eu também não tinha esse dinheiro para comprar. E eu fiz a mesma coisa com a minha máquina de louça. Hoje a minha máquina de louça é um equipamento que deve custar em torno de R$ 35 mil. É uma excelente lava-louças industrial, ela dá um ciclo de lavagem e secagem de 2 a 4 minutos, a depender da carga que seleciono lá nela para ela fazer a limpeza, a higienização das louças, talheres, pratos, copos. Como essa cafeteria aqui tem um altíssimo giro, faz sentido ter uma máquina de louça, e ao invés de eu gastar os R$ 35 mil, eu optei em locar uma locação de também em torno de R$ 700, mas não é só o equipamento, tem os insumos, que é o detergente e o secante, que faz o ciclo de limpeza daquela louça ficar concluído. Então eu não preciso nem comprar esse detergente e esse secante, ele está incluso no valor da locação. Muitas vezes a gente aluga o equipamento, vê que aquele equipamento não faz tanta diferença e eu não perdi dinheiro. Portanto, essas são as estratégias que eu costumo usar na aquisição de equipamentos, até mesmo para saber se faz sentido ou não eu ter aquele equipamento. Infelizmente, não são todos os equipamentos que a gente consegue fazer isso. Uma geladeira, um balcão refrigerado, a depender da qualidade, você não vai encontrar por um preço razoável para fazer a locação. É melhor fazer a aquisição. Mas pode ter certeza que geladeira, balcão refrigerado, freezer,
a sua operação sempre vai precisar. Porque cafeteria é isso, a gente precisa ter muita refrigeração a todo tempo. Então, com essas dicas de hoje, queria compartilhar um pouquinho com você o sucesso financeiro que a gente acaba construindo de acordo com algumas estratégias que a gente adota, de acordo com cada modelo de negócio, mas que se adapta muito bem ao modelo de negócio de alimentação, principalmente de cafeteria. Se essas informações foram úteis para você, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com aquela pessoa que você sabe que essas dicas vão fazer diferença. Te vejo no próximo vídeo com mais dicas e sugestões de como montar a sua cafeteria de sucesso.